Vamos corrigir agora o quiz realizado na última terça-feira, dia 3, né? 3 de novembro. Então vamos lá. Vamos falar de queimadas. Não há como não admirar ou não respeitar a nossa Amazônia. Presente ecológico para todos os brasileiros, alocado no norte do país e abraçado por 9 estados. Em meio a toda essa riqueza natural, inspiração para cientistas, pesquisadores e estudantes, poetas e pintores, morada de inúmeras plantas e animais e de milhões de brasileiros, vamos falar de queimadas. O uso do fogo como ferramenta de limpeza e preparo do terreno em atividades agropastoris remonta à antiguidade. E por passar de pais para filhos, geração em geração, a cultura do fogo é tradição que persiste em muitas comunidades campestres. É importante que a população se conscientize e trabalhe para que as queimadas ilegais deixem de existir. Sejamos todos protetores da Amazônia. Proteger e preservar a Amazônia é desenvolver o Brasil. Bom, aí nós temos então a questão número 1. Para o articulista, qual o grande problema das queimadas? Deu para a gente ver que o grande problema das queimadas é a tradição persistente nas comunidades. Então, quem acertou foi quem marcou a alternativa B. Na questão 2, nós temos aqui o assunto abordado no artigo é sobre o que, gente? Sobre as queimadas. Então, acertou quem marcou a alternativa A. A questão 3 do quiz perguntava: a função social do artigo de opinião é... O próprio nome já diz, artigo de opinião. Então, a função social dele é opinar. Parabéns a quem marcou a alternativa E na número 3. Dando prosseguimento, nós temos o segundo texto. Em defesa do funcionalismo público. Estudo recente do Instituto Millennium recebeu enorme divulgação na imprensa e na TV. O Millennium é think tank liberal, que tem em Paulo Guedes entre os fundadores. O Millennium lançou a campanha Destrava, cujo objetivo é pressionar pela aprovação da reforma administrativa. O estudo afirma que o governo gasta com servidores públicos 3,5 vezes mais do que com a saúde e o dobro com a educação. Tal comparação parece pressupor que seja possível gastar com saúde e educação sem pagar salários a médicos e professores. Os objetivos da reforma administrativa são arrochar salários e tirar a estabilidade do funcionalismo. A estabilidade é tratada por conservadores como privilégio corporativo. Ainda, segundo o IDE, o Brasil gastou com juros em 2018 24% da despesa, quando a média mundial foi 6%. Ou seja, o governo gasta com juros 400% da média mundial. O descontrole de gastos da União não está no funcionalismo público, mas na agiotagem permitida pelo Banco Central em desfavor da União. A questão 4 do quiz perguntava: qual o tema abordado no artigo de opinião? Obviamente, a defesa do funcionalismo público. Parabéns para quem acertou, marcando a alternativa C. Percebam que o próprio texto já faz uma comparação, né? Uma crítica, né? Ele fala o quê? Ele afirma que o governo, através do Paulo Guedes, ele quer acabar, então, com os servidores públicos, com o pagamento de salários desses servidores públicos, não é isso? E aí ele faz essa crítica aqui, ó, uma das críticas. Tal comparação parece pressupor que seja possível gastar com saúde e educação sem pagar salários a médicos e professores. Mas ao final, já na conclusão desse artigo, né, o senhor Petrônio Portela Filho fala o seguinte: olha, segundo o IDE, o Brasil gastou com juros em 2018 24% da sua despesa, enquanto a média mundial foi 6%. O governo gasta com juros de 400% da média mundial. Ele diz o quê? Que o descontrole dos gastos públicos não está no funcionalismo público, não. Aqui ele se posiciona, tá vendo, mais uma vez a favor do funcionalismo público, tá? Mas na agiotagem permitida pelo Banco Central em desfavor da União. Comprovando assim a resposta C da número 4.
Questão 5 do quiz pergunta: qual alternativa apresenta uma opinião do articulista? Aqui é para diferenciar mais uma vez, revisar, né, a diferenciação entre fato e opinião. Letra A: estudo recente do Instituto Milênio recebeu enorme divulgação da imprensa e na TV. Aqui é fato, não opinião. B: o estudo afirma que o governo gasta com servidores públicos 3,5 vezes mais do que com saúde e o dobro com educação. Mais uma vez, é um fato apresentado e não uma opinião. C: a estabilidade é tratada por conservadores como privilégio corporativo. Mais uma vez, está sendo contado um fato. Na letra D: os objetivos da reforma administrativa são arrochar salários e tirar a estabilidade do funcionalismo. Então, aqui mais uma vez, fato. Já na letra E, fala o seguinte, o descontrole de gastos da União não está no funcionalismo público, mas na agiotagem permitida pelo Banco Central em desfavor da União. Aqui sim está a opinião, o posicionamento, então, do articulista. Então, parabéns a quem marcou a alternativa E, acertando assim a questão. A número 6 foi mamão com açúcar, né? O descontrole de gastos da União não está no funcionalismo público, mas, porém, entretanto, todavia, no entanto, na agiotagem permitida pelo Banco Central em desfavor da União. Então, obviamente que esse mas é uma conjunção, né? E que ela estabelece o quê? Uma oposição. Mas, porém, entretanto, no entanto, todavia, indica oposição. Acertou quem marcou a alternativa D. Vamos à leitura agora do terceiro e último texto do nosso quiz. O estresse tóxico reforça a pandemia. O medo, o pânico e a ansiedade são os sintomas principais de um distúrbio que favorece o avanço da pandemia. São manifestações indicadoras de enfermidade que contribuem com a propagação da Covid-19. Trata-se do estresse crônico, denominado estresse tóxico, que está presente no organismo da maioria das pessoas. Pode ser mais intenso na sociedade de países menos desenvolvidos, que é o nosso caso, né? Cujo desequilíbrio social e educativo agrava o preocupante quadro sintomático. O estresse é, por definição, um mecanismo fisiológico que, graças ao aumento da produção de cortisol, adrenalina e glicose, assegura ao indivíduo a energia para superar impactos desfavoráveis. Quando, porém, as ações estressantes se tornam crônicas, ou seja, persistentes, que sempre dão continuidade, arrastando-se por tempo prolongado, o sistema protetor do organismo entra em exaustão. A abordagem dos conceitos fisiológicos mencionados fundamenta a argumentação de que grande número dos organismos infectados pelo coronavírus corresponde a vítimas do estresse tóxico, incapazes de resistir imunologicamente à contaminação viral em causa. Nesse contexto, as perspectivas de manutenção do organismo harmônico e equilibrado tornam-se paulatinamente obscuras. É desafio cada vez maior e, portanto, de difícil superação. Bem, a tese defendida pelo articulista do artigo é a seguinte: óbvio que o medo e o pânico, a ansiedade são sintomas principais de um distúrbio que favorece o avanço da pandemia. Quer dizer, durante todo o texto vem falando que essa ansiedade, esse pânico, esse estresse, né, essa situação contínua prejudica as pessoas e faz com que o organismo não tenha pressupostos e não consiga se defender, né, do Covid. Então, a correta é a letra A. Parabéns a quem colocou a letra A aí. A questão 8. As palavras pânico e distúrbio são acentuadas, pois são respectivamente pânico. A gente tem aqui então, última, penúltima, antepenúltima. A gente tem aqui uma proparoxítona. E em distúrbio, última, penúltima. Aqui a gente tem o que? Uma paroxítona. Então, elas são o quê? A primeira, proparoxítona, e a segunda, paroxítona. Muito bem, quem marcou aí a alternativa D. A questão 9 também do quiz, muito fácil. Quando? Tempo. Porém, adversidade, contrariedade, né? Quando, porém, as ações estressantes se tornam crônicas, arrastando-se por tempo prolongado, o sistema protetor do organismo entra em exaustão. No trecho, as palavras destacadas exprimem respectivamente ideia de quê?
de tempo e adversidade. Parabéns a quem marcou a alternativa C. A questão 10 do quiz também contempla conjunções, né? A articulação dentro de um texto. Então vamos lá. É desafio cada vez maior e, portanto, de difícil superação. No trecho, a conjunção destacada, que é o portanto, estabelece ideia de quê? De conclusão. Então, muito bem, quem marcou a alternativa E. Portanto, me indica conclusão. Parabéns a vocês, espero que vocês tenham saído bem nesse quiz.